A Comissão Política do Bloco de Esquerda reúne-se esta noite para decidir quem vai substituir Ricardo Robles na variação da Câmara Municipal de Lisboa. Robles pôs hoje o lugar à disposição, depois de, na sexta-feira, ter dito que não havia qualquer razão para o fazer. Já há pelo menos um na linha de sucessão, ou melhor, um nome, o de Rita Silva, número 2 da lista do Bloco à Câmara Municipal de Lisboa. Na autarquia, o presidente Fernando Medina fez hoje saber que a saída de Ricardo Robles não compromete o atual acordo de governação. Não raras vezes na política acaba em demissão, quando o que se diz não bate certo com o que se faz. Mesmo que os protagonistas saiam de cena a negar qualquer incoerência. Nada fiz de condenável e nada tenho a esconder. Não há nada de reprovável na minha conduta. Na sexta-feira, Ricardo Robles não via razões para se demitir. Mas 3 dias depois, anuncia a renúncia a um mandato de vereador na Câmara de Lisboa. Em comunicado, explica que o caso do prédio em Alfama, que comprou e que pôs à venda com uma mais-valia de 4 milhões de euros, se revelou um problema político real. Admite que uma opção privada acabou por criar um enorme constrangimento à intervenção como vereador. Sublinha que a decisão é pessoal e que tem como objetivo criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco de Esquerda pelo direito à cidade. Robles diz que informou Catarina Martins no domingo. Um dia antes, a coordenadora do Bloco dava o peito às balas pelo vereador. A decisão que estava a ser tomada não seria a melhor no âmbito que o Bloco defende. E o Ricardo não precisou de nenhuma notícia para fazer o que devia ser feito. Para a direção do Bloco de Esquerda, a conduta privada de Robles não punha em causa as funções que desempenhava na Câmara de Lisboa. Mas o vereador não quis ser um incómodo para o partido que tanto tem contestado a especulação imobiliária e os efeitos da pressão do turismo. No Bloco, há quem não esconda o desagrado. Em declarações ao jornal I, Luís Fazenda reconhece que o caso envolve circunstâncias que o partido condena e que levam à gentrificação. Entendo por isso que é preciso refletir e tirar conclusões. Com a saída de Robles, a Comissão Política do Bloco tem agora um lugar vago para preencher no Executivo da Câmara de Lisboa. Quis a ironia que, na linha direta de sucessão, aparecesse o nome de Rita Silva, número 2 da lista do Bloco de Esquerda à autarquia, conhecida por ser dirigente de uma associação que defende os direitos dos moradores contra a especulação imobiliária. Seja qual for o nome escolhido, Fernando Medina pode respirar de alívio. Foi o próprio que fez questão de anunciar no Facebook que o acordo político celebrado entre o PS e o Bloco, depois das eleições autárquicas, se mantém inalterado com a saída de Ricardo Robles. Medina diz que contactou a direção do Bloco de Esquerda, que já garantiu o empenho na prossecução do acordo. O presidente da Câmara de Lisboa adianta ainda que já pediu uma reunião dos órgãos dirigentes dos dois partidos para discutir o assunto. Ricardo Robles conseguiu para o Bloco de Esquerda o que o partido há muito tentava, um vereador na Câmara de Lisboa, praticamente desconhecido até aí, investiu numa campanha sobre habitação. Carta que a Carla, a Rosário, a Dona Bina, a Olinda receberam e que está assinada pelos senhorios, mas está lá também a assinatura da Assunção Cristas. Ela assina aquelas cartas de despejo. A Carla, a Rosário, a Dona Bina e a Olinda entravam assim na campanha do Bloco de Esquerda pela Câmara de Lisboa. A 15 dias das autárquicas, era Ricardo Robles o candidato que empunhava a bandeira do direito à habitação e convocava para um comício na moraria as moradoras de um prédio que o senhorio tencionava converter num alojamento local. Com o partido a confiar nele a expectativa da eleição, Robles lá estava para abraçar a causa, que elegera como a prioridade das prioridades, quando ainda os lisboetas o tinham como um desconhecido da política local. Ricardo Robles dá, para além disso, uma garantia a todas e a todos os lisboetas. Não está com um pezinho em Lisboa e outro noutro sítio qualquer, nem põe um pé em Lisboa para saltar para outro sítio qualquer. A maioria absoluta do PS foi tempo perdido na habitação, nos transportes, nas creches para as crianças. Foi tempo perdido no essencial para a vida das pessoas. Sem perder tempo, 2 dias depois da convenção autárquica em que foi anunciado, apresentou-se na SIC Notícias, numa manhã de fevereiro, a 7 meses de ir a votos. Fernando Medina licenciou nos últimos 2 anos 40 hotéis na Baixa de Lisboa. Isto cria uma pressão enorme e uma expulsão de quem quer viver no centro da cidade e, sobretudo,
um aumento especulativo do preço da habitação. Aos 39 anos, um engenheiro civil especialista em eficiência energética de imóveis lançava-se à conquista de Lisboa, com a habitação a encher um programa de 20 páginas. 7.500 casas a preços acessíveis. Utilizar o património municipal que existe para garantir habitação para todos, proteger o direito à habitação na cidade, da pressão turística e da especulação imobiliária. Temos que parar um dos maiores erros de Fernando Medina. A venda de património, criticava, a seguir a apontar o dedo à renda acessível do Executivo Medina. É a pior solução para a cidade de Lisboa. E não houve nenhuma destas forças políticas aqui sentadas a esta mesa que tenha votado contra, que se tenha levantado na Câmara Municipal e disse isto não é uma boa solução. Estou a falar da Câmara, ninguém votou contra, eu fui ver a ata. Fazia o trabalho de casa, criticava a maioria de Medina, mas sem dispensar a boa intenção de um entendimento. A cidade está cansada de 10 anos de maioria absoluta do PS, 8 anos, e, portanto, precisa de uma alternativa. E o Bloco de Esquerda está disponível para essa alternativa. Estarei disponível para me sentar e discutir soluções à esquerda. É esse o nosso compromisso. Estamos disponíveis para isso. E o Bloco, que via nele a oportunidade de recuperar o lugar de vereador que tinha vindo a falhar desde Sá Fernandes, investia em ações com fundadores do partido e a coordenadora até ao dia das autárquicas, em que Robles acabou por ser o único motivo de celebração bloquista na catástrofe dos resultados. Vou assumir este mandato por inteiro. Serão os 4 anos em que dedicarei o melhor que sei à cidade de Lisboa e os lisboetas sabem que podem contar com o Bloco de Esquerda. Medina também sabia que podia contar com ele e, sem maioria, depois da tomada de posse, abriu a porta da Câmara ao Bloco, num acordo negociado durante um mês e que concretizava a ambição bloquista de entrar para o Executivo, com um vereador com as áreas da educação e direitos sociais. Em troca do apoio ao PS, um caderno de encargos com 80 medidas, incluindo os manuais escolares gratuitos que Lisboa adotou e compromissos para a habitação, como cotas de alojamento local por bairro, mudanças nas rendas e na gestão do imobiliário. Fiel à bandeira da campanha, prometia forçar a Câmara naquele que veio a ser o calcanhar de Aquiles que o fez cair. Os líderes dos partidos, que começaram a ser ouvidos em Belém, na preparação para o próximo ano parlamentar, acabaram por ser questionados sobre o assunto à saída. Um dos mais críticos foi Jerónimo de Sousa. O líder comunista recusou a ideia de que o caso prejudique toda a esquerda. Eu acho que, desculpa, eu tenho esta tranquilidade imensa de continuar, portanto, a fazer política da forma como aprendi. Procurar resgatar o que mais nobre tem a política, que é servir os interesses dos trabalhadores e do povo e não me servir a mim próprio. Portanto, tenho esta consciência profundamente tranquila. Isso é um problema do Bloco de Esquerda, não é um problema dos Verdes. Os Verdes continuarão certamente empenhados no combate à especulação imobiliária, não tenha dúvidas sobre isso. Há várias formas de sanar contradições. O Bloco de Esquerda entendeu reagir desta forma, ao contrário do que outros partidos normalmente fazem. Portanto, eu não quero fazer nenhum comentário sobre isso. Eu não vou comentar esse caso aqui no Palácio do Bem, não foi para isso que aqui vim, seria uma grande deselegância da minha parte, uma grande deselegância institucional para com a Presidência da República. Já Rui Rio diz que a renúncia de Ricardo Robles ao mandato como vereador foi uma decisão sensata. Penso que o antigo vereador da Câmara Municipal de Lisboa, tive a oportunidade de ler a argumentação dele. Eu acho que ele esteve bem e acho que teve uma atitude correta, sensata, com uma boa argumentação. Uma atitude tanto mais difícil de tomar quanto é contra aquilo que era a vontade da própria direção do seu partido, que achava que não havia aqui nada de grave e que ele devia continuar. E, portanto, eu acho que mais se deve relevar essa atitude do vereador de Lisboa, do Bloco de Esquerda. Enfim, entra um pouco em choque com aquilo que era a vontade da própria Coordenação Nacional do Bloco. Acho que até presta um serviço à democracia porque elementos de outros partidos, que às vezes têm casos semelhantes ou piores, não tomam esta atitude e, portanto, não é por ele ser de um partido diferente que eu vou deixar de relevar a atitude que ele teve. O prédio da polémica é em Alfama, custou aos irmãos Robles menos de 350 mil euros. 3 anos depois estava à venda por 5,7 milhões de euros.
Está situado no coração de um dos mais típicos bairros de Lisboa, a 2 passos do Tejo, em Alfama. Era assim há quase 10 anos o prédio comprado por Ricardo Robles e pela irmã. Vamos à imagem de 2009. A pintura da fachada ainda não apresentava grandes problemas. Na base do prédio ainda funcionava um quiosque do lado esquerdo e um café e restaurante ao lado. O carro do Google voltou a passar por aqui em 2014. Nota-se que a fachada do edifício está mais degradada. O quiosque, entretanto, fechou, mas o restaurante fazia negócio na esplanada. Um ano depois, em 2015, já são evidentes os sinais de degradação. A Segurança Social, dona do imóvel, colocou o prédio à venda em 2016, através deste site a que todos podem aceder. O valor, 347 mil euros, quase um negócio da China, não fosse o prédio estar a precisar de obras. Ricardo Robles diz que gastou quase 700 mil euros a transformar o velho edifício neste prédio moderno. As fotografias da imobiliária mostram como ficaram as 11 frações e 3 lojas que Ricardo Robles e a irmã tinham à venda. A regeneração do prédio valorizou o edifício e a pressão do alojamento local encareceu toda a freguesia de Santa Maria Maior em mais de 10% no ano de 2016 para 2017. De acordo com o INE, enquanto o prédio esteve à venda, a mediana do custo da habitação em Alfama estava nos 3.333 euros por metro quadrado. Se multiplicarmos esse valor pelos 728 metros de área bruta do imóvel, chegamos a um preço abaixo dos 2,5 milhões de euros. Mas o prédio esteve à venda durante meses por mais do dobro. Ricardo Robles queria 5,7 milhões de euros. São convidados da edição da noite Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, e o politólogo António Costa Pinto. Meus senhores, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre este caso, até porque na sexta-feira Ricardo Robles não via razões para se demitir, dizia que tinha agido sempre de forma adequada. Obviamente há aqui também razões políticas para esta decisão, já vamos falar mais em concreto sobre isso com o António Costa Pinto, mas eu gostaria de começar por ouvir o Luís Menezes Leitão, porque... Enfim, comprar um prédio devoluto, reabilitá-lo e depois vendê-lo por um preço consideravelmente mais elevado é uma situação hoje em dia perfeitamente comum em Lisboa. Ricardo Robles, diria, acabou por ser vítima da própria lei do mercado. Interpreta dessa forma? Não, eu acho que Ricardo Robles foi vítima de si próprio. Porque o que ele fez é absolutamente normal e, portanto, uma atitude de qualquer investidor e deve-se dizer muito meritória, porque, ao contrário do que muita gente diz, era muito pior ter deixado aquele edifício de Alfama no estado de ruína em que estava, com inquilinos lá dentro, pagando rendas simbólicas, mas correndo o risco de algum dia o prédio cair, do que fazer o que, de facto, a Lei Cristas permitiu, que é fazer uma denúncia para obras, reabilitar o imóvel, proteger os inquilinos que são mais idosos, garantindo o realojamento, em relação aos outros, pagar uma indenização pela saída, que é de facto o que a lei previa quanto a este caso. Portanto, nesses espaços não vê nada de normal. Pelo contrário, eu até acho muito meritório. O que é gravíssimo é Ricardo Robles fazer isso, ao mesmo tempo em que andava na praça pública a gritar contra a Lei Cristas, contra a especulação imobiliária, contra as pessoas que praticavam este tipo de negócios, e é isso é que tornou o seu caso completamente politicamente insustentável. Aquilo não é aceitável um político que anda um dia a dizer uma coisa na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal e depois estar a fazer nos seus negócios privados exatamente aquilo que critica. Porque deve-se dizer, este caso é dos casos mais graves de especulação imobiliária que alguma vez apareceu. Não quer dizer que seja ilegítimo, mas quer dizer que desde o início ele foi concebido como tal. Portanto, ou seja, não venham contar as histórias. Ricardo Robles negou isso, disse que não comprou o prédio com essa intenção. Não é possível acreditar nisso. Uma razão claríssima. Ele veio dizer que isto era para a habitação da irmã. Mas a verdade é que ele comprou o prédio e reconverteu em 11 apartamentos, que têm entre 20 e 40 metros quadrados, nos quais gastaram 1 milhão de euros, os 347 mil iniciais, mais os 600 mil que pediram de obras. Ora, alguém acredita que uma pessoa que queira fazer um investimento imobiliário de 1 milhão de euros para a habitação própria vai depois ficar com um apartamento que está no máximo de 40 metros quadrados e gastou 1 milhão de euros para fazer isso? Portanto, o que está a dizer é que, no seu entender, falso. Já havia uma intenção. Com certeza que desde o início, aliás, isso hoje até foi revelado, que quando foi pedido um empréstimo à Caixa de Depósitos, porque é preciso declarar para que é que são os empréstimos, se são para a habitação própria, se são para a habitação para arrendamento. E o que foi declarado é que era para a habitação para arrendamento. Então, ou seja, desde o início que isto foi
pensado para se colocar em alojamento local. Tudo o que foi dito foi uma mentira claríssima nos últimos tempos. E é isso que motiva a admissão de hoje. Porque, precisamente, criou-se aqui uma história completamente artificial, quando desde o início o que existe é uma intenção de colocar aquilo em alojamento local. E depois foi-se contar também outra história que não tem qualquer cabimento, que é, por exemplo, dizer que tinha inquilinos idosos e que até lhes deu um contrato de 8 anos. A verdade é que a lei Cristas, que foi invocada, e que é essa lei que permite a denúncia por obras, não permite que inquilinos com mais de 65 anos tenham outra coisa que não seja um realojamento e um contrato definitivo. Não permite isso. Portanto, só com acordo é que, de facto, se consegue, efetivamente, que os inquilinos aceitem isso. Mas se Robles fez um acordo com os seus inquilinos, então não venha dizer que lhes deu algum benefício, que não deu benefício nenhum, porque, efetivamente, o que a lei garante, e a lei Cristas garante isso, é que têm que ser realojados, em caso de não ser para obras, nas mesmas condições e com a mesma renda. E, precisamente por isso, nós todos os dias na Associação temos imensos proprietários que são confrontados com prédios destes e que nos perguntam, nós queremos fazer uma denúncia para obras. Perguntava ao tempo da Cristas, porque entretanto, da lei Cristas, porque entretanto, já a lei mudou e hoje em dia já só é possível até suspender o contrato. Foi todas estas situações que se ficaram e, portanto, hoje em dia a recuperação do imóvel que Robles fez já não era possível em Lisboa. Isto foi uma das situações gravíssimas que foi feitas por este Governo e pelo Bloco de Esquerda com as alterações que fizeram no Parlamento. Mas o que, de facto, Robles fez desde o início foi uma reconversão para o alojamento local. E a verdade é que isto era tão especulativo, o preço que ele propôs, e não venha dizer que foi a imobiliária que propôs aquilo, porque a pessoa que vai dizer a imobiliária quanto é que eu quero. Com certeza que a imobiliária vai dizer que vai tentar valorizar o mais possível. Mas a verdade seja dita é que se a pessoa quiser vender por qualquer preço, sem a imobiliária arranjar rapidamente um comprador, tem logo a sua comissão. Ou se a imobiliária não arranja comprador, não recebe a comissão. Portanto, desde o início, o que Robles quis durante este período todo foi colocar o imóvel no mercado de compra e venda para o alojamento local que estava preparado desde o início, que aliás o empréstimo dizia que era para arrendamento, depois transformou-se em venda, portanto isto já é uma situação que se distancia do empréstimo, mas disse isso tudo e pagou um preço que ninguém lhe deu. O problema foi este, a especulação era tão grande que ele até estava muito acima do valor de mercado. Portanto, eles criticam, falam em rendas acessíveis, em que nós queremos controlar o imobiliário, e são os próprios dirigentes do Bloco, da situação mais elevada, que fazem uma operação especulativa maior que qualquer outra pessoa no âmbito destas situações de alojamento local em Alfama. Portanto, não há ninguém que em Alfama, neste momento, tivesse proposto 5,7 milhões por aquele edifício, porque ninguém lhes deu. Se tivesse proposto 3 milhões, 4 milhões, era possível até ter conseguido vender aquilo rapidamente. Mas, portanto, tudo isto demonstra a grande hipocrisia que o Bloco teve e que o Sr. Vereador também teve. Porque depois, quando o Bloco foi confrontado com isto, podia ter dito dizer, não, isto é uma situação escandalosa, é uma situação que vai contra os nossos princípios, o Ricardo Robles tem que apresentar explicações ou então demitir-se. Não, foi tudo apresentar aqui uma história completamente inconcebível. Portanto, ou seja, que ninguém acredita, porque alguém vai dizer que uma pessoa cria uma casa para a habitação própria e tinha 11 casas de banho e 11 cozinhas. Por amor de Deus, se esta reabilitação, ninguém acredita nisto. Vamos mudar também aqui o assunto mais para a situação política, António Costa Pinto, porque de facto as consequências estão à vista. Ricardo Robles a decidir retirar-se da variação de Lisboa, depois na sexta-feira ter dito que não havia razões para o fazer, mas de facto ele entendeu que o partido já estava a ser prejudicado com a sua situação. Esta pode ser de facto uma crise como o Bloco de Esquerda nunca teve até então, ou é exagerado colocá-lo dessa forma? Não é de querer, no entanto, sem querer ironizar, eu creio que o professor Menezes Leitão devia até propor a Robles ser sócio da Associação dos Proprietários, porque apesar de tudo ele é proprietário de um imóvel com valor bastante considerável. Sim, mas a Associação tem regras de conduta e não aceita naturalmente que alguém venha para a praça pública dizer o que ele tem dito. Neste caso também há disciplinas a respeitar. Não quero meter na Associação dos Proprietários, mas... Ora bem, eu creio que o problema fundamental de Robles, como de outros, aliás, dirigentes políticos, mas é mais importante naqueles que são mais ideológicos, que representam partidos que expressam valores mais afirmados, que têm menos experiência de governação, tanto à direita, no mundo conservador, como à esquerda, não é? Porque, em parte, o caso Robles é o caso do político defensor, por exemplo, dos valores da família tradicional, mas que, afinal, na sua vida cotidiana expressa valores completamente opostos àqueles que, na praça pública, defende, não é verdade? Estamos fartos de conhecer casos de gays que defendem a família tradicional, por exemplo, nos Estados Unidos, ou outro qualquer tema que se liga a esse ponto da classe política. E isto é muito importante. Porquê? Porque são atitudes destas que contribuem naturalmente para uma maior desafecção entre segmentos do eleitorado e
os partidos políticos pretendem representar. É natural. Ou seja, o Bloco de Esquerda tem um conjunto de eleitores que, no fundamental, se identifica e tem se identificado com a política do Bloco de Esquerda. Ora, o que é que se passa? O que se passa é ainda mais grave na medida em que ele exerce funções executivas. Não estamos a falar apenas de um político que tem um discurso, que é dirigente político, que faz campanhas eleitorais, mas não tem funções executivas. Não tem funções executivas. E, portanto, a contradição ainda é mais significativa. E isso leva agora a consequências também. Ora bem, eu creio que, em primeiro lugar, creio que Robles demitiu-se com a consciência clara que iria, a curto prazo, continuar a prejudicar o seu partido. Ou seja, as condições políticas para ser vereador na Câmara Municipal de Lisboa, para defender o programa com que, no fundamental, após negociações, acabou por ser eleito, nomeado vereador após o compromisso político que foi estabelecido com o Partido Socialista. Evidentemente, ele não conseguia continuar a exercer estas funções políticas, tendo em vista esta enorme contradição entre o seu programa eleitoral e a sua prática e, efetivamente, o que lhe aconteceu na vida pessoal, nas opções naturais que tomou na vida pessoal. Que consequências é que terá para o Bloco? Eu acho que devemos ser prudentes sob esse ponto de vista. Porque o que é que isto quer dizer? Convém salientar, por exemplo, que há alguns fundadores do Bloco, nomeadamente, por exemplo, Luís Fazenda, que representava a componente UDP do Bloco. O Bloco nasce como um partido político que tem uma forte componente anticapitalista, que depois foi moderando, mas nasce com uma forte componente. E Luís Fazenda pronunciou-se sobre isso. Luís Fazenda, inclusive, representava até a componente, uma das componentes mais anticapitalistas. Mas o Bloco foi moderando e foi passando a exercer o poder, nomeadamente na Câmara Municipal de Lisboa. Provavelmente, enfim, depende dos cenários eleitorais, houve dirigentes do Bloco que já exprimiram alguma hesitação sobre a hipótese, inclusivamente, de coligações e não apenas de acordos parlamentares com o Partido Socialista. Isto significa, por um lado, que o Bloco está mais próximo dos outros partidos e das contradições inerentes que muitas vezes os outros partidos têm entre a prática do poder e o seu discurso político. Do ponto de vista externo, não é de crer que tenha grandes consequências eleitorais ou grandes consequências. O eleitorado do Bloco, que evidentemente se expandiu de uma classe média, digamos, descontente com o Partido Socialista, que já votou o Partido Socialista, mas muitas vezes votou no Bloco de Esquerda. Mas há um ponto importante. E esse ponto, creio eu, é que esta solução governativa introduziu uma grande incerteza à esquerda. Daí, por exemplo, a, digamos, superioridade moral, entre aspas, muito se tem falado até relativamente irónica, mas satisfeita, de Jerónimo de Sousa e do Partido Comunista, que, no fundamental, anda mais imune a este tipo de contradições políticas, mas quer o Bloco, quer o Partido Socialista, quer o PCP, mas sobretudo o Bloco e o Partido Socialista, têm e partilham um eleitorado muito movediço. E, num certo sentido, ironicamente, esta dinâmica de contradição, por exemplo, no Bloco de Esquerda, pode inclusivamente favorecer o Partido Socialista. Ou seja, alguma dinâmica de um Bloco de Esquerda que se aproxima até nas suas contradições do Partido Socialista pode favorecer o Partido Socialista. Mas eu diria que as consequências políticas são relativamente limitadas e que, dentro da clivagem esquerda-direita, o fundamental do eleitorado do Bloco não tem opções de voto à direita do espectro político, portanto é pouco provável que, digamos, a representação partidária direita ganhe alguma coisa. Eu não tenho a certeza, já agora se me permite discordar um pouco dessa opinião, é que isto não tenha totalmente consequências eleitorais, porque é um problema prático e a consciência da credibilidade. Recordo o que aconteceu com o Podemos, que caiu a pico nas sondagens quando o Pablo Iglesias foi apanhado na história do o problema aqui é se a direita, coisa relativamente se a direita iria ganhar. Agora, se há a haver a repartição ou não, é uma questão discutível. Agora, a verdade é que o Bloco sempre teve, a meu ver, uma grande definição ideológica que se baseia expressamente numa posição mais radicalista, que às vezes parece mais para encher o olho do que propriamente concretização. Ainda agora andavam com o acampamento de verão a dizer que a propriedade é um roubo, portanto, ou seja, agora são confrontados com o seu vereador a querer fazer tanto lucro com a propriedade. É verdade que sempre teve uma corrente stalinista e trotskista, na dúvida entre a UDP e o PSR, que, no entanto, a verdade se verificar, quem veio falar foi precisamente o Luís Fazenda daquela linha tradicionalmente stalinista.
feminista do que propriamente a grande trotskista, que esteve toda de braços abertos perante o seu Ricardo, como eles diziam, quanto a essa questão. Portanto, ou seja, agora que isto se beneficia essencialmente dois partidos, é óbvio. Primeiro, o PCP, como se viu Jerónimo de Sousa, era difícil ver a sua alegria que nós vimos agora nestas imagens em Belém. E segundo o PS, claramente, porque naturalmente que o Bloco neste momento está numa posição muito mais fragilizada se quiser fazer qualquer coligação com o PS, exatamente na Câmara. Mas olhando, por exemplo... Sim, António, já agora para concluir. O Bloco tem esta origem, mas progressivamente o Bloco foi unificando com uma componente, muito embora o livro tenha saído, com uma componente que eu chamaria de socialista de esquerda, digamos assim, mas sobretudo o Bloco sempre teve uma contradição, que é os seus dirigentes políticos estão à esquerda de uma parte significativa do seu eleitorado. Porque este eleitorado foi muitas vezes um eleitorado descontente com as políticas ao centro do Partido Socialista. E rebuscado mais ao centro. E, portanto, o eleitorado do Bloco é mais móvel do que nós podemos pensar. Mas isto leva-nos aqui a conversa também em relação aos temas e às políticas, porque de facto a habitação tem sido um tema bandeira do Bloco de Esquerda. É expectável que assim continue a ser, apesar desta situação. Nós estamos a aguardar a escolha de quem vai suceder a Ricardo Robles na variação de Lisboa. Há um nome que se tem falado, Rita Silva. Luís Menezes Leitão é conhecida também por defender determinadas questões em relação à habitação, uma posição muito em linha com aquilo que Ricardo Robles Sim, nesse aspecto não se espera alteração nenhuma. Agora, mas podem precisamente olhar para o exemplo, porque no fundo o que se passa é isto. O Bloco, no seu discurso, tem dito, mesmo que apareça, de facto, essa senhora, que é de uma, penso eu, de uma associação que também defende o direito, está ligada a uma associação Habita, que também defende o direito à habitação, mas provavelmente é o direito à habitação dos outros, que é no fundo o que estamos a fazer. O que estas associações defendem é que as pessoas fiquem com as habitações que pertencem aos outros, porque ninguém põe em causa o direito à habitação sido por Estado. O que põe em causa é que as pessoas queiram apropriar de habitações que não são suas, com o congelamento de rendas, com as prorrogações forçadas de contratos. É isso que, de facto, nós contestamos neste âmbito. Mas este tipo de atitudes não vai alterar nada relativamente ao que Ricardo Robles dizia. Ricardo Robles foi, se não se bem se recorda, uma pessoa que causou perfeitamente escândalo na Assembleia Municipal quando defendeu as ocupações selvagens de casas de 1975. Está isto a correr hoje em dia pela internet, Ricardo Robles a dizer que se orgulhavam de terem as pessoas, logo a seguir ao 25 de Abril, ocupadas casas que estavam vazias nessa altura e que entravam por ali dentro e faziam esse tipo de ocupações. Portanto, alterações relativamente ao radicalismo de Ricardo Robles não se vê. Agora, o exemplo de Ricardo Robles vai ficar. Porque todas as vezes que alguém, que seja Ricardo Robles, seja outra pessoa qualquer, aparecer a dizer que nós queremos contestar a especulação imobiliária, queremos contestar a gentrificação, queremos contestar os despejos, então pergunta-lhe, mas então Ricardo Robles, que era o vereador, não fez uma operação altamente especulativa, não recorreu a despejos, a fazer denúncias para obras. Não pode mudar com uma mudança de cara também? É difícil fazê-lo, porque se passa, não basta. Repare, isto seria assim, se Ricardo Robles tivesse sido imediatamente ostracizado no Bloco para a atitude que tomou. Mas ele foi imediatamente apoiado por todos os dirigentes do Bloco. A Mariana Mortágua, que se gabava, que eu assisti ao debate aqui, que era preciso ir buscar riqueza que estava a acumular e que fez lançar um imposto, o chamado imposto Mortágua, que é dramático para a situação da habitação no país, não foi capaz de dizer, não, nós temos que ir atrás da acumulação de riqueza que o Ricardo teve. Isto não. Quando o Ricardo já era um problema familiar. Portanto, ou seja, este tipo de exemplo vai marcar o Bloco de Esquerda, sejam quais forem as personalidades. Se não teria sido assim, de facto, se tivesse o Bloco reagido logo à primeira vista contra o vereador. A partir do momento em que aceitou o que ele fez e ele saiu como iniciativa própria, eu estou convencido que a possibilidade de sair disto politicamente é muito difícil. E, a nosso ver, até o Bloco devia retirar os diplomas que apresentou e que são bastante gravosos e que, de facto, mostram a total contradição com o que os seus dirigentes fazem. Diplomas em relação ao arrendamento? Quase todos em relação ao arrendamento. Há 27 diplomas neste momento. Um deles que está à espera para promulgação pelo Presidente. O Presidente veio desmentir que estávamos, que ainda não lhe chegou. Vai chegar, que é o diploma que também é muito gravoso sobre a preferência dos inquilinos, que aliás perguntou-se logo, deu Ricardo Robles preferência aos inquilinos, no seu caso pessoal. Portanto, todas estas perguntas se fazem imediatamente. Ora, quando nós estamos o Bloco sob este tipo de pressão, é muito difícil, por muito proclamação que se faça, que este exemplo fique esquecido. É a minha opinião, pelo menos. António, para terminarmos. A curto prazo pode acontecer, mas a médio e longo prazo outras clivagens se vão superpor a estas e o Bloco vai sobreviver seguramente.